Boa noite a todos. Estamos aqui no culto de quarta-feira. Hoje nós vamos compartilhar o texto muito conhecido de Lucas, capítulo 15, do verso 11 ao verso 32, que é chamada a parábola do filho pródigo. Antes da gente ir para o texto, eu gostaria de orar com vocês. Depois eu vou lendo versículo por versículo e a gente vai observando o texto e aquilo que o Senhor tem a nos dizer essa noite. Vamos orar? Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti pela alegria de poder abrirmos a Tua palavra, do acesso livre, Senhor, a ela, e pedimos, Senhor, por favor de verdade, que o Senhor fale conosco. Sabemos que não merecemos, sabemos que pelo nosso próprio querer e o nosso esforço não podemos, Senhor, exigir nada de Ti ou ouvir a Tua voz. Mas se o Senhor desejar, se o Senhor quebrantar o nosso coração, se o Senhor realmente mover a nossa vida, Senhor, em Tua direção, nós vamos experimentar essa noite, Senhor, esse momento tão especial de comunhão contigo, de proximidade, Senhor, de oportunidade de uma mudança real de vida. Isso é o que nós desejamos. Por isso pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor nos limpe, nos purifique, nos torne aptos para este momento, nos dê a oportunidade de estar mais perto de Ti, nos dê a alegria de ouvir a Tua voz e que cada ponto aqui, Senhor, relatado, possa estar trazendo lições preciosas para o nosso dia a dia e que nós venhamos a ter a alegria de colocar em prática e ver os resultados abençoadores disso. Mais uma vez eu me coloco diante de Ti, Senhor, pedindo a Tua graça e misericórdia, pedindo que o Senhor haja, Senhor, através de mim, fale através da minha boca e não permita que eu venha atrapalhar de algum jeito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos lá. Lucas 15, de 11 a 32. Primeira coisa logo de cara. Eu não concordo que a parábola seja a parábola do filho pródigo. Sabe o que é filho pródigo? E não tem nada de prodigioso. Não, é a ideia de esbanjador, gastador, entendeu? É o cara que não consegue controlar dinheiro. Levante a mão quem é pródigo aqui. Amém, pode abaixar, irmão. Já vi. Ótimo. Vocês vão reparar comigo que esse título, a parábola do filho pródigo, ela acaba sendo tendenciosa para o texto, porque não é isso que Jesus está querendo relatar de verdade. O versículo 11 diz: disse mais, é Jesus dizendo, né? Certo homem tinha 2 filhos. Então aqui é a parábola dos 2 filhos. Nunca foi a parábola só de um. Sempre foi a parábola dos 2 filhos, certo? Só lembrando, essa sequência de parábolas aqui aconteceu porque pecadores, publicanos se aproximaram de Jesus, escribas e fariseus começaram a murmurar dizendo: olha só, ele deixa que os pecadores se aproximem dele e comem com ele. A partir disso, Jesus começa a declarar essas parábolas com o intuito de mostrar o erro desses escribas e fariseus, certo? Ele vai utilizar, essa aqui já é a terceira parábola nesse sentido. Então ele diz: certo homem tinha 2 filhos, versículo 12. O mais moço disse ao pai: dai-me a parte dos bens que me cabe, por herança. Então o pai repartiu seus bens entre eles. Irmãos, esse tipo de atitude aqui, ela não existe. Herança a gente só tem com o falecimento dos pais, entende? Tanto que algumas pessoas acabam interpretando esse trecho aqui como sendo um certo desaforo do filho em relação ao pai. Como se dissesse: eu quero que você morra, me dê a minha herança. Eu não consigo ver esse texto a esse ponto, ok? Mas é fato de que isso daqui não é um padrão normal. Independente de qual seja o padrão, o texto diz que esse pai foi e repartiu entre os 2 irmãos, os 2 filhos dele, a sua participação na herança. Versículo 13.
Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando todas as suas coisas, partiu para um país distante e lá desperdiçou os seus bens vivendo de modo irresponsável. O texto dá o destaque que esse mais moço que tinha pedido só a parte da herança, depois de uns dias se preparou e deu no pé. O texto faz questão de dizer que ele foi para um país distante. Normalmente esse é o padrão. Pessoas que desejam fazer aquilo que não presta, desejam fazer longe da vista dos seus pais. Não é óbvio? Então o texto diz que ao chegar lá, ele foi e desperdiçou os seus bens vivendo de modo irresponsável. Todos que são irresponsáveis acabam colhendo essa consequência. Você sabe que todo aquele que é irresponsável, o dinheiro não para na mão, né? É vendaval. Então, versículo 14. Depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. O texto dá uma ênfase de que mesmo sem dinheiro, ele ainda conseguia de alguma forma se suster. O problema é, quando veio a fome, já não tinha mais como. Então se colocou a serviço de um dos cidadãos do país, e este mandou-o para seu campo para cuidar de porcos. Irmãos, para judeu não tem nada pior do que um porco. É o animal mais imundo para o judeu, ok? Na classificação do judeu está ali cachorro, porco e o samaritano. O samaritano para ele era pior do que porco, mas o porco estava ali em segundo lugar, ok? Então, trabalhar com porcos seria uma humilhação assim, sem precedentes. Versículo 16. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Alfarrobas parece ser algo similar à vagem, só que tem uma coloração mais escura, ok? Tem algumas versões que trazem bolotas, né? Então, aquilo que era destinado aos porcos era o que ele queria comer. Provavelmente a negociação foi: eu te dou um lugar para você morar e você cuida dos porcos. Não estava, digamos assim, incluída a alimentação. Então ele desejava se alimentar daquilo que os porcos comiam. Irmãos, seria dentro da hierarquia judaica o mais baixo que um ser humano poderia chegar, ok? É por isso que a ilustração de Jesus faz questão de mostrar a profundeza da situação desse jovem. Ele, porém, caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm fartura de comida e eu estou aqui passando fome? Quando ele chegou lá no fundo do poço, houve um lapso assim de consciência. Uma luz veio na sua mente. Rapaz, os empregados do meu pai, todos eles comem bem. E eu estou aqui, na pior, querendo comida de porco. Versículo 18. Vou me levantar, ir até o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Interessante a expressão do versículo 18, quando diz, vou me levantar. A ideia é de que ele vai ter que encarar o resultado dos seus erros. Irmãos, isso aqui é muito difícil. Chegar à conclusão de que a situação que você está é irreversível, a não ser que você encare essa situação, vá até o pai e peça perdão, é muito difícil. Ainda mais no jeito que ele saiu de casa, né? Então o texto está mostrando um verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento, ele vem sempre ligado à consciência e uma postura, uma mudança de postura, que é o pedido de perdão. E o texto mostra isso não somente de uma forma abstrata, mas até na atitude dele de se levantar e encarar essa situação de frente. Interessante também que ele diz que ele pecou contra o céu e contra o seu próprio pai. A ideia é de que o erro foi em relação a Deus, uma desonra aos pais, né? E em relação diretamente ao seu pai nessa desonra, certo? Ia perguntar alguma coisa, Verinha? É que você levantou o dedo. Continuando, versículo 20.
E levantando-se foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, e encheu-se de compaixão, e correndo, lançou-se ao seu pescoço, beijou-o e chorou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-o, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também o melhor bezerro, matai-o, comamos e alegremo-nos, pois este filho estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Irmãos, prestem atenção que no versículo 20 diz que de longe o pai vê o filho. O filho em uma situação deplorável, ok? Tanto que o texto diz que nessa chegada do filho não existe nenhum tipo de mérito no filho, na ação do filho. O destaque é a compaixão do pai. O pai se lança ao pescoço do filho, o beija, restaura a posição do filho, mesmo sem ele merecer. Ok? Não há mérito no filho. O mérito é a compaixão do pai. A questão do arrependimento é esse processo importante de ação do filho, mas a questão de restituir ao filho a mesma posição que ele está é única e exclusivamente compaixão do pai. Tanto que o filho reconhece isso. Ele não pede ao pai: olha, desejo voltar a me sentar na sua mesa como seu filho. Não, ele diz: me trate como um dos seus empregados. Mas o pai não faz isso. O pai faz questão de trazer roupas dignas do filho dele, coloca um anel no dedo dele, mostrando essa honra, traz um bezerro ali, um animal de primeira qualidade, para que eles possam estar festejando. E a razão é que um filho estava morto, voltou à vida, tinha se perdido, foi achado. Então tudo isso é motivo de alegria, que o pai compartilha com o retorno do filho, entre todos da casa, ok? Versículo 25, começa a falar do segundo filho, que muitas vezes é negligenciado, né? O filho mais velho estava no campo, e voltando, aproximou-se de casa, ouviu a música e as danças, e chamou um dos servos e perguntou-lhe o que era aquilo. Ele respondeu: teu irmão voltou, e teu pai matou o melhor bezerro, pois o recebeu são e salvo. O servo sabia o porquê que o bezerro tinha sido morto. Por quê? Porque o pai recebeu o seu filho de volta são e salvo. Versículo 28. Então o filho mais velho ficou feliz, foi rapidamente abraçar o seu irmão. Não foi isso, né, irmãos? Isso é só na minha versão que eu acrescentei aqui com o meu lápis. Versículo 28 diz: mas ele se indignou. A expressão aí é de ira, ok? E não quis entrar. Alguém foi lá avisar o pai dele dessa situação, então o pai saiu e insistiu com ele para que ele entrasse, né? Ele, porém, respondeu ao pai: há tantos anos te sirvo, e nunca desobedeci uma ordem tua. Mesmo assim, nunca me desses um cabrito para que eu me alegrasse com meus amigos. Chegando, porém, o teu filho, ele não chama de irmão dele, né? Chama assim, é o teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, matastes para ele o melhor bezerro. O texto está definindo aquilo que normalmente a gente chama de inveja. O filho mais velho fez tudo certo e não passou na pele aquilo que o mais novo tinha passado, mas se incomodava com a alegria do seu pai e com o festejo em cima dessa situação do retorno, do arrependimento, que precisava ser celebrado. Tanto que a resposta do pai é nesse sentido. Mas o pai lhe disse: filho, tu sempre está comigo, e tudo que é meu é teu.
É como se o pai falasse assim: filho, a hora que você quiser, tudo aquilo que é meu, considere como seu. Quantos bezerros você quer aí matar? Quantos churrascos você quer fazer com seus amigos? Pode fazer. Não há razão para que você tenha ciúmes. Você é muito mais privilegiado do que esse teu irmão. Agora versículo 31. Mas era justo festejarmos e nos alegrarmos, pois teu irmão estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. Jesus utilizou essa parábola, assim como as outras duas, para destacar o quanto aqueles que estão andando, pelo menos aparentemente, no caminho do Senhor, muitas vezes se incomodam com a transformação daqueles que são considerados como pecadores. E ficam indignados por Deus tratar os pecadores da mesma forma que lhe tratam. Dá sempre um tipo de alguma invejinha de observar que aquele que tinha uma vida toda errada, que era esbanjador, como o texto diz, que estava vivendo no pecado, que chegou ao fundo do poço e se arrependeu, como de uma forma meteórica, digamos assim, Deus restaura tudo para a vida desse daí, que não merecia. A questão é que nem aquele que fez errado merecia, mas o filho de casa também não merecia. É por isso que o pai faz questão de dizer para o filho mais velho que, ei, tudo que é meu é teu. Não é do filho, é do pai. E ninguém merece, mas o nosso pai nos dá. Existe um certo problema até, talvez enfatizado pela questão de ser a parábola do filho pródigo. O texto ele traz 2 filhos que erraram, cada um à sua forma. Mas parece que nos dias de hoje, a síndrome do filho pródigo, ela se estabeleceu dentro dos padrões da igreja. Porque, de forma geral, a gente tem um certo aplauso para as pessoas que vivem o erro, o fundo do poço e depois essa transformação. E muitas vezes deixamos de lado de verdade quem manteve o seu caminho certo. A gente, de vez em quando, acaba celebrando, de certa forma, a vida ou o testemunho daqueles que dizem, olha, eu era assim, 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 e parece que quanto mais trágica e pior os pecados, melhor da gente ouvir, não é? O que é terrível, a gente costuma chamar isso de tristemunho. Já ouviu isso? E aí as pessoas não sabem nada da mudança real do melhor, mas celebram a vida de podridão do outro. Até que a pessoa vem e diga, não, mas um dia Deus me alcançou e agora eu sou uma nova pessoa. Mas qual nova pessoa? Não, deixa isso para uma próxima vez aí, eu compartilho com vocês a nova pessoa. A gente fica celebrando os podres, né? A gente acaba chamando isso de síndrome do filho pródigo. Irmãos, os 2 filhos que são alvos dessa parábola nos mostram que tanto um quanto o outro precisam chegar ao arrependimento. Tanto um quanto o outro, quando chegam ao arrependimento, vão estar sempre com seu pai à espera. Para um, ele sai correndo, beija e abraça com o filho já arrependido. Com o outro que ainda não se arrependeu, ele vai lá fora e vai atrás e conversa e tenta buscar. Esse é o padrão do pai. Esse é o padrão de Deus com cada um de nós. Ele está sempre disposto a buscar os seus filhos. Sempre disposto a restaurar os seus filhos a estarem do lado dele. E sempre disposto a dividir com os seus filhos tudo aquilo que é dele. Basta cada um de nós entender os privilégios de sermos filhos desse Pai e realmente desfrutar da sua presença, da sua companhia, de tudo aquilo que é dele, que ele nos deu o privilégio de ter. Amém? Dúvidas? Pode falar, Cris.
Cristo está dizendo aqui que deu para entender bem a sequência das três parábolas, né? Como as três têm esse enfoque, né? Da celebração do arrependido, tanto da ovelha perdida como da dracma perdida, né? E agora do filho perdido, né? Todas elas enfatizando a alegria de Deus, né? Da restauração das pessoas e que nós devemos participar da mesma forma. Amém? Vamos orar, irmãos, para terminar o culto dessa noite? Senhor, um dia nós fomos recebidos, Pai, em Tua casa. Um dia nós, que não merecíamos, fomos chamados Teus filhos. Um dia o Senhor nos resgatou. Pai, que dia feliz foi esse. Que dia que mudou a nossa vida. E que transformação que nós desfrutamos até hoje. Pai, a nossa reação natural deveria ser o de buscar outras pessoas para viver essa mesma experiência que nós já vivemos em Ti. E muitas vezes a gente ainda não faz isso. Muitas vezes a gente fica agindo como esse filho mais velho, fazendo carinha, Senhor, de bravo, sendo egoístas. Tem misericórdia de nós, Pai. Nos faça experimentar a alegria que o Senhor tem em recuperar, Senhor, os Teus filhos, em achar eles são e salvos, em restituir a eles aquilo que o Senhor planejou para eles desde o início, Senhor, desde a fundação do mundo. Que nós possamos celebrar junto contigo a cada novo achado, Senhor. Que nós sejamos participantes disso, dessa busca incessante, Senhor, por aqueles que estão perdidos. Tem misericórdia, Senhor, de nós, se a gente não tem desfrutado dessa alegria. Se nós não somos participantes, Senhor, dessa festa constante que acontece no céu por cada arrependido, Senhor. Mas que o Senhor nos leve a entender que um dia nós já estivemos nessa situação e o Senhor nos resgatou. E que alegria vai ser ver outros resgatados para a honra e glória do Teu nome. Que nós possamos estar celebrando contigo, desfrutando, Senhor, dessa alegria. E que a alegria da Tua salvação possa fazer parte também do nosso dia a dia, sempre, 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 sempre. Te agradecemos por esse tempo especial, pela oportunidade de estarmos compartilhando a Tua palavra. Pedimos que ela possa ter um lugar em nossas vidas e que nós possamos encontrar as falhas que os dois filhos tiveram, corrigir e que nós possamos ser filhos de Deus, pouco mais parecidos com o perfeito Filho de Deus que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o nosso desejo. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Uma boa noite a todos, irmãos. Até a próxima. Fiquem com Deus.